Voltamos então aí, gente, para falar de romantismo e agora da terceira geração. E assim como na primeira eu usei o poema do Gonçalves Dias, na segunda os contos do Álvares de Azevedo, agora vamos falar na terceira geração do Castro Alves e do Navio Negreiro, beleza? Solta a vinheta! Olha só, gente, falando então agora da terceira geração romântica. Os movimentos literários, os movimentos estéticos, eles em geral têm uma vida, né? Começo, meio e fim, como tudo na existência, né? Como esse amor que você está achando que é eterno, mas que seja eterno enquanto dure, né? Como o teu salário, né? Começo, meio e fim. A vida é difícil, viu, gente? Cheia desses percalços. Então, ó, os movimentos estéticos, eles têm essa questão. Beleza, você vai dizer para mim assim, poxa, mas não tem uma continuidadezinha? Tem o eco, né? Você pensar, por exemplo, no romantismo, ele até hoje ecoa, né? Quando você fala de sentimentalismo, quando você fala aí, né, dessa sensação, muitas vezes meio pessimista, depressiva, né? A gente remete àquele momento romântico e tal. Mas os movimentos, eles terminam no sentido de darem lugar a uma outra visão, né? Eles vão se sucedendo. O que vai acontecer? No terceiro momento do romantismo, da terceira geração, vai começar a surgir uma crítica ao próprio romantismo. Isso começa lá na França, né? Um cara chamado Victor Hugo, que é mais conhecido como Victor Hugo, né? Se você quiser falar em francês bonitinho, você fala Victor Hugo, não? Mas pode chamar ele de Victor Hugo também, que ele atende. Mentira, ele morreu, não tem como atender, você está louco, né? Mas o Victor Hugo, que é o autor do Notre-Dame de Paris, conhece? Não, você conhece o Corcunda de Notre-Dame, mas beleza, Os Miseráveis, nessas obras, Os Miseráveis principalmente, o Victor Hugo ele vai mostrar todas as contradições daquele sistema, daquele modelo, que foi tão apregoado como perfeito, né? Liberdade, igualdade, fraternidade, mas para quem? Né? Igualdade para quem? Você continua tendo uma classe dominante, uma classe dominada. Você continua tendo pobreza, miséria. Você continua tendo essas situações todas. E aí o livro vai mostrar muito esse lado terrível, hipócrita da sociedade. Vai começar a mostrar também esse ser humano não tão idealizado assim, não tão ideal assim. Isso vai influenciar o romantismo no resto do mundo também. E no Brasil vai surgir a chamada geração condoreira. Aqui, a crítica vai se voltar também à sociedade burguesa, né? À burguesia brasileira. Só que olha só, no Brasil, qual que é o grande modelo, o grande sustentáculo dessa sociedade burguesa? É o modelo escravocrata, é o modelo escravista. Ué, mas você não é romântico, você não é herói, você não é o cara que defende os fracos e tal, mas você defende a escravidão, cara. Olha que contradição, olha que hipocrisia, né? Então, olha só, vai surgir essa discussão. E vão surgir autores, e dentre eles se destaca, sem dúvida nenhuma, Castro Alves. Castro Alves, ele foi uma pessoa de origem burguesa, enfim, filho de produtores rurais, tinha grana, estudou direito na São Francisco, depois acabou foi saído, na verdade, aí da São Francisco, né? Tem uma história de que a São Francisco era um reduto da sociedade escravocrata brasileira, né? Dos filhos dos fazendeiros de café, que defendiam a escravidão. Então, o Castro Alves não se entendeu muito bem com esse povo. E aí consta que ele acabou sendo expulso, né? Porque não conseguiu passar numa prova e tal. Ele acaba concluindo o curso dele lá no Nordeste, na Faculdade de Direito de Olinda. Só que tem um detalhe importante, né? O Castro Alves foi um militante mesmo da causa abolicionista. Então, esse termo aqui, condoreirismo, ele vem de um verso do poema do Castro Alves: a praça é do povo como o céu é do condor. Condor, né? Essa ave andina, essa ave negra, essa ave livre. E aí, essa metáfora que vai ser construída. Veja, Castro Alves é um poeta romântico. Então, a gente não pode esquecer que a gente está falando de um poeta romântico. E sim, ele também vai escrever poemas de amor. E aqui, até eu vou chamar a atenção rapidamente para uma questão. Enquanto os poemas de amor da segunda geração vão ser recheados daquelas idealizações, daquelas mulheres distantes, metaforizadas pela lua e tal,
O Castro Alves já vai trabalhar um amor mais real, um amor que se realiza, que acontece de fato. Inclusive ele vai ter até alguns poemas eróticos, vai trabalhar assim um amor carnal, né? Coisa que na segunda geração não vai aparecer, pelo menos não da forma como ele coloca. Mas o que vai nos interessar aqui agora é o Navio Negreiro. Esse poema, ele é talvez uma das grandes obras, né, canônicas, assim, umas grandes obras antológicas da literatura da língua portuguesa, porque ele carrega uma forte carga dramática. Então, veja, é muito comum a gente ver, dramática aqui estou falando do gênero, né, do gênero teatral. É muito comum a gente ver montagens teatrais baseadas no Navio Negreiro, né? Veja, não é um poema narrativo, ele não é um poema épico, ele não tem personagem, né, nesse sentido, um personagem com começo, meio e fim e narrativo, como você tem nos Lusíadas. Mas a carga dramática dele é tão intensa que você acaba tendo a possibilidade de, por meio de uma adaptação, transformá-lo em teatro. E é muito comum você ver adaptações do Navio Negreiro. E aí, no teatro e na dança, enfim, é um poema muito expressivo. Aqui, antes de começar a falar dele propriamente, eu vou inclusive tocar nesse assunto. O Castro Alves, ele tem um estilo, que a gente chama de estilo grandiloquente. Então, quando você está lendo o Navio Negreiro, e existe um povo que a bandeira empresta para cobrir tanta infâmia e covardia, e deixa transformar-se nessa festa em manto impuro de bacante fria. Meu Deus, mas que bandeira é esta? Que impudente na gávea tripudia? Musa, chora tanto, que o pavilhão se lave no seu pranto. Né? Olha que, né, é expressivo, é forte. Então é aquela coisa que é feito para ser declamado em voz alta, declamado em praça pública, para levantar o povo. Então tem essa grande eloquência. É também hiperbólico, exagerado, né? Imagina, a musa vai chorar para que a bandeira se lave no pranto dela, com seu choro. Então, essas passagens hiperbólicas. Então, um texto forte, pungente, que vai combinar perfeitamente bem com o momento em que ele foi escrito. Veja, o Castro Alves, ele fazia parte, então, desse grupo de intelectuais, de jovens intelectuais, nesse caso, né, no caso dele, mas de outros, aí que lutavam pela abolição da escravidão no Brasil. E ele vai se colocar de forma bastante intensa, bastante forte nessa luta. Então você tem a produção lírica amorosa do Castro Alves, que é uma, e essa produção condoreira, que são os poemas em que ele vai trabalhar. Ele tem inclusive um livro que se chama Os Escravos, em que ele vai trabalhar essa temática. Falando agora especificamente do Navio Negreiro, é um poema muito interessante. O poema ele é dividido em 6 partes. Na primeira parte você tem, né, quando o poema começa, estamos em pleno mar. Então, estamos em pleno mar. Tem uma primeira pessoa do plural. Estamos em pleno mar. Depois vocês vão ver aqui, projetadinho aqui, nesse momento aqui, vocês vão ver, projetadinho aqui, essa parte do poema, né? Vocês vão ver estamos em pleno mar, essa primeira parte e tal. E esse momento, né, o eu lírico está falando em primeira do plural. Primeira do plural, quem? Nós quem? Estamos em pleno mar. Então é como se ele chamasse o leitor. Estamos em pleno mar. E nós estamos em pleno mar, né, e olhando as ondas, as vagas douradas, olhando o horizonte, o sol, bonito. É interessante porque é como se o eu lírico estivesse observando e estivesse em movimento. Isso tem uma marca muito interessante do texto, tem um aspecto muito legal como eu disse, né, de um certo dinamismo, que quase lembra uma narrativa. Não é um poema narrativo, mas quase lembra uma narrativa. Beleza. Estamos em pleno mar. E aí vai essa descrição das ondas, do mar batendo no casco do navio, as velas, o sol. Beleza. Quando vem a segunda parte, nesse momento aqui você vai ver projetado aqui a segunda parte um fragmento da segunda parte do poema. Ele vai falar dos marinheiros, né?
os nautas. E é muito legal porque vai aparecer justamente essa imagem do marinheiro. Então veja, ele está no mar, ele falou do barco, ele falou das ondas, ele falou do vento, ele falou do sol. Nada mais justo agora do que a gente falar dos marinheiros. E vai aparecer, de uma forma muito legal, os marinheiros sendo listados pela sua nacionalidade e pela sua valentia, pela sua coragem, pela sua destreza. Ele vai falar dos gregos, ele vai falar dos espanhóis, ele vai falar dos ingleses, enfim. Ele vai falar dos marinheiros. Beleza. Vai-se então a segunda parte. Aí vai aparecer a parte 3. Então, ó, falou das ondas, do mar, do sol, do navio, na parte 1. Falou dos marinheiros, dos nautas, na parte 2. De repente, vem a parte 3. E aí a parte 3 é curtinha e fala assim, olha aqui, ó. Desce do espaço imenso, ó águia do oceano. Ele adora esses vocativos, águia do oceano. Então, de repente você percebe, mas como assim? Quem é que está voando aqui, observando? É a águia do oceano, um albatroz. Então, aqui fica uma coisa até meio engraçada. É como se o eu lírico estivesse vendo aquela cena voando nas asas de um albatroz, né? Ou como se fosse uma espécie de observador privilegiado que está voando e observando de longe. Só que ele estava observando de bem alto. E desse lugar bem alto ele via apenas as ondas, o barco, o sol, as velas, que era um barco com marinheiros, enfim, ele fala disso. Mas aí de repente ele tem uma visão, ele pede, desce do espaço imenso, ó águia do oceano. Desce mais, ainda mais. Não pode olhar humano como o teu mergulhar no brique voador? Mas que vejo eu aí? Que quadro de amarguras! É um canto funeral, que tétricas figuras, que cena infame vil, meu Deus, que horror. Então essa parte 3 é uma espécie de introdução que vai mostrar pra gente a partir dali o que está acontecendo, o que é esse navio, o que é o navio negreiro. Então a parte 3 é curtinha assim mesmo e que é uma espécie de transição. Ele está muito no alto e ele vê só um panorama amplo, mas pouco preciso. O barco, o sol, as ondas, né? É um barco com marinheiros, tá tudo bem. De repente, quando ele se aproxima, ele percebe que tem tétricas figuras. Ele percebe um horror. E nesse momento aqui, você vai ver aqui o número 4, parte 4 do poema, né? A parte 4 do poema começa assim: era um sonho dantesco, era um sonho dantesco tombadilho, que das luzernas avermelhado o brilho, em sangue a se banhar, tinir de ferros, estalar do açoite, legiões de homens negros como a noite, horrendos a dançar. Então veja, ele começa a perceber, né, ele percebe então que se trata de um navio negreiro. São homens negros que estão apanhando, que estão cobertos de sangue. E ele diz que aquilo é um sonho dantesco, numa referência a Dante Alighieri, numa referência à Divina Comédia, né? Nesse caso específico, obviamente, ao inferno, ao sofrimento. E a partir daí ele vai, nessa parte 4, descrever o que acontece, descrever a violência, descrever a crueldade, descrever toda a tristeza que é um navio como esses. Certo? Então, ó, de novo, na parte 1 e 2 ele está distante, ele não consegue ver. E, portanto, ele vê tudo como algo muito belo. Um barco cortando o oceano, né, cingindo o mar, é tudo muito bonito. As ondas batendo, o sol iluminando, o céu azul, perfeito. Os marinheiros são valentes, os marinheiros são trabalhadores, são corajosos, perfeito. Só que, de repente, quando ele se aproxima, não é perfeito. Né? O foco se aproxima, como uma câmera mesmo. Fecha o foco, e aí é um sonho dantesco. Na parte 5, que vai aparecer agora aqui, nós vamos descobrir quem são esses homens, né? É até bem conhecido, ele fala: Senhor Deus dos desgraçados, dizei-me vós, Senhor Deus, se é mentira ou se é verdade tanto horror perante os céus? Ó mar, porque não apagas, com a esponja de tuas vagas, de teu manto esse borrão?
Astros, noites, tempestades, rolai das imensidades, varrei os mares, tufão. Quem são esses desgraçados que não encontram em vós mais que o rir calmo da turba que excita a fúria do algoz? Quem são? Né? Então, olha só, aí ele vai começar a explicar quem são os escravos. E aí é muito bonita essa parte, muito dramática, muito tensa, porque é quando ele vai dizer pra gente que esses caras, esses escravos, eram guerreiros, eram homens livres, que campeavam as matas, os desertos, e entre eles há príncipes, há princesas, há guerreiros valentes, há reis, e agora eles são escravos. Agora eles estão escravizados. Então a parte 5 é bastante tensa, bastante densa. Tem um esquema em que a gente vai ter a demonstração de uma forte tendência do eu lírico. Gente, não é bem no sentido que fique claro, o que é? Ele estava, né, uma pena, uma comiseração. Não, não. É a constatação de um absurdo. Né? Porque muita gente vai dizer assim, nossa, mas e aí? Ele ficou ali, né, sofrendo, chorando, mostrando essa condição, mas num sentido de, coitadinhos? Não, não. Não, não. Guerreiros, homens valentes, mulheres valentes, que morrem e que ficam ali acorrentados aos defuntos, uns aos outros, são corpos atirados ao mar. Então, tudo muito terrível, muito triste e encarado com muita força por esses seres, por esses homens. Então, o poema é realmente muito pesado. Chegamos aí à última parte, a parte 6. E na parte 6 vai aparecer a crítica. E existe um povo que a bandeira empresta para cobrir tanta infâmia e cobardia, e deixa transformar-se nessa festa em manto impuro de bacante fria. Meu Deus, mas que bandeira é esta? Que impudente na gávea tripudia? Silêncio, musa, chora tanto, que o pavilhão se lave no teu pranto. Auriverde pendão da minha terra, que a brisa do Brasil beija e balança. Auriverde, verde e amarelo, né? É a bandeira verde e amarelo. Aqui ele já dá a real. Quem é que está fazendo esse tráfico? Quem é que está ganhando dinheiro com isso? É o Brasil. Quem está ganhando dinheiro com isso, quem está se construindo com isso, é o Brasil. Então, as riquezas, as belezas, a natureza, o café, nada disso. Tudo isso está sendo construído com o sangue desses homens. Então, para tudo. E aí vem essa força, né, do poema, que vai mostrar para a gente essa ideia. Então, por isso, auriverde pendão da minha terra, que a brisa do Brasil beija e balança, estandarte que a luz do céu encerra, e as promessas divinas da esperança. Tu, que da liberdade após a guerra foste hasteado dos heróis da lança, antes te houvessem roto na batalha, que servires a um povo de mortalha. Então, é muito forte porque, veja, primeiro, vem essa visão meio idealizada de que teria havido uma guerra pela liberdade no Brasil. É uma guerra generalizada e tal. Então, os heróis da liberdade no Brasil teriam libertado o Brasil a partir de uma guerra. E aí, hasteado a bandeira do Brasil a partir da conquista dessa liberdade. Mas aí ele vai dizer não. Antes te houvessem roto na batalha, roto é rasgado. Antes tivessem rasgado você na guerra, quer dizer, antes a liberdade não tivesse vindo, antes o Brasil continuasse preso a Portugal, do que essa situação, né? Seria melhor ter sido roto na batalha que servir a um povo de mortalha. Mortalha, para quem não sabe, é o tecido que envolve os cadáveres, que envolve os mortos. Então, a bandeira do Brasil envolve os mortos. A bandeira do Brasil é usada para justificar ou para acobertar o tráfico negreiro. Então, em nome do país, né? Sabe aquela história? Não, se não tiver escravidão, a economia quebra. Se não tiver reforma, a economia quebra. Sabe essas histórias que a gente tem toda vez aqui? Né? Quem paga a conta é o escravo, é o pobre. A história é sempre a mesma, tá?
só muda a época, mas a elite é sempre a mesma. Então é aquela ideia, ah, mas se não tiver escravo, a gente vai falar daqui a pouco do José de Alencar. O Alencar foi um grande escritor, um escritor brilhante, genial, sensacional. A obra dele é uma obra super importante, mas ele foi um escravocrata. Ele foi um desses que foi deputado, subia na tribuna e defendia a manutenção da escravidão, porque se não houvesse escravidão, o Brasil não suportaria, a economia brasileira não suportaria. Então, vamos lá, né, gente? Tem que ter estômago. Enfim, na última estrofe dessa sexta parte, vai então aparecer uma espécie de sentença, né? Fatalidade atroz que a mente esmaga, extingue nessa hora o brigue imundo. Brigue é navio, tá? O trilho que Colombo abriu nas vagas, como um íris no pélago profundo, mas é infame demais da etérea plaga. Levantai-vos, heróis do novo mundo. Andrada, arranca esse pendão dos ares. Colombo, fecha a porta dos teus mares. Então, ele vai fazer uma referência aqui ao José Bonifácio de Andrada e Silva, né, patriarca da independência, e ao Cristóvão Colombo. O Colombo abriu o caminho para o novo mundo. Ele fala, então fecha, então para, não vale a pena. Andrada, arranca esse pendão, né, arranca essa bandeira, que não tenha tido então independência. É melhor que não tenha acontecido. Então veja, um poema extremamente expressivo, extremamente forte, que trata de um tema extremamente pesado, carregado de significado e de simbologia, e que hoje, infelizmente, ainda hoje, é atual. É atual no país que a gente vive, e, portanto, o vestibular, de vez em quando, resvala nessa questão, né, da abolição, da falácia da abolição, dessa abolição não completada, dessa questão da escravidão e de uma sociedade escravocrata que se perpetua, e o Castro Alves é o grande nome nesse estudo, nessa discussão, né, desse momento aqui. Então, fica aí a dica. É um poema curto, leia o poema, dê uma olhada, agora tendo esse esclarecimento aí dos elementos simbólicos dele, para que você realmente esteja preparado para utilizar, ou para responder a questões do vestibular, ou para utilizar, de repente, numa redação, né, como aí repertório, porque é um assunto de extrema importância. Beleza? A gente segue na próxima aula falando de romantismo, vamos falar da narrativa romântica e do José de Alencar, usando como ilustração o romance Iracema. Valeu? Tamo junto então. Até mais.